Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os 13 episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast, e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! O Eureka recebe Matilde Quiroga Castelhano, doutoranda em Antropologia Social, PPGAS UFSC, e mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, formada em licenciatura em Trabalho Social pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Atuou profissionalmente na assistência e prevenção de vítimas de tráfico de pessoas na Secretaria de Assistência e Prevenção de la Trata de Personas do Ministério de Governo e Seguridade da província de Córdoba, Argentina também. Pesquisadora do LEVIS, Laboratório de Estudos das Violências, e do IEG, Instituto de Estudos de Gênero da UFSC. Seja bem-vinda, Matilde. E antes de começar com as perguntas formais da nossa entrevista, eu soube que você esteve em Lages fazendo uma pesquisa. Conta um pouquinho sobre a sua passagem aqui. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Sim, eu conheço Lages, eu tive o agrado de conhecer Lages e os lagianos. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado em Lages e para isso eu viajava frequentemente durante o ano 2017. Aí eu conheci muitas pessoas, eu acompanhei o curso de Justiça Restaurativa, os núcleos de facilitadores, que aconteceu aí em Lages, e a partir desse evento eu conheci muitas pessoas engajadas da cidade com essa problemática da violência. Então, foi uma experiência bem interessante. E também conheci o Pinhão, que não conhecia. Então, aproveitei também o Festival do Pinhão. Foi uma experiência bem rica em vários sentidos. Se tem uma coisa que é boa em Lages e na Serra, que a gente passa muito frio aqui, né? Mas tem pinhão, e aí compensa. Totalmente. Matilde, para a gente seguir no nosso roteiro aqui, não fugir muito, você é pesquisadora do grupo de pesquisa, como eu falei, LEVIS, né? LEVIS ou LEVIS? Como é que pronuncia? A gente pronuncia LEVIS. LEVIS, da Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos projetos é de estudos da judicialização da violência de gênero e difusão de práticas alternativas, numa perspectiva comparada entre o Brasil e a Argentina, realizada com apoio do CNPq, que tem como objeto a judicialização e práticas alternativas de justiça no campo da chamada violência de gênero. Este projeto tem participação do GECAL da Uniplac também, né? Fala um pouco sobre o projeto e a fase que ele está. Bom, o nosso projeto Estudos da Judicialização da Violência de Gênero e Difusão de Práticas Alternativas numa perspectiva comparada entre Brasil e Argentina, começou em 2018. O projeto teve como foco o estudo da judicialização e as práticas alternativas de justiça no campo da chamada violência de gênero. Através do projeto, se visou mapear e descrever mecanismos e práticas de promoção de justiça, de reparação moral e de mediação em casos de violência de gênero, identificados pelos sistemas de justiça no Brasil e na Argentina. Tudo isso através de uma perspectiva comparada. Por sua vez, o projeto também teve como finalidade aprofundar e sistematizar conhecimentos sobre práticas judicializantes de gestão de crimes no âmbito da violência de gênero, bem como propor diretrizes e alternativas ao campo das políticas públicas voltadas a tal área. Ele contou com a participação de diferentes equipes de pesquisa, entre os quais se encontra o GECAL da Uniplac, como você bem falou, representado pela querida professora Marielle Graupe. Por sua vez, além do LEVIS e do GECAL, participaram outros núcleos, como o UNIGS da UFSC, o Margens também da UFSC, o GCS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a vez que também participaram pesquisadoras no Brasil e na Argentina. No Brasil, para a realização das pesquisas de campo, elas aconteceram em 5 municípios de meio porte,
No caso, eram Florianópolis, Lages, Juiz de Fora, Natal e Uruguaiana. Essas pesquisas foram muito importantes porque elas são a base do que depois serão as nossas análises teóricas, particularmente a participação das pesquisas na Argentina, por uma questão de corte de orçamento, que a gente não recebeu todo o dinheiro solicitado, houve um momento de recorte, a parte da Argentina ficou mais focada na questão legislativa. Quando a gente formulou o projeto, a nossa intenção era acompanhar e descrever as práticas de produção de justiça, tanto no judiciário como as práticas alternativas, como eu já mencionei. Nesse sentido, tínhamos um grande interesse, e foi uma situação que estimulou a escrita do projeto, até, em acompanhar o Núcleo de Justiça Restaurativa de Lages, para casos de violência de gênero. A gente considera que esse núcleo de pesquisa, que esse núcleo de justiça restaurativa é uma experiência inovadora e com um grande desafio pela frente. Durante a minha pesquisa de mestrado, que mencionei no início da entrevista, eu acompanhei a formação desse núcleo e das facilitadoras e facilitadores, que sempre se mostraram com grande interesse e engajamento em relação à questão da violência de gênero. Nesse sentido, acabamos fazendo uma parceria, através da qual foi realizado o Seminário de Justiça Restaurativa em Lages, organizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo núcleo mesmo de JR. A gente trouxe 3 professores canadenses, que são parceiros das nossas redes de pesquisa, e a troca foi muito valiosa e muito rica. Foi um evento bem legal, que aconteceu em Lages e que aconteceu também em Florianópolis. E todo mundo conseguiu participar, foi um evento bem grande também para a cidade, importante. Foi bem rica a troca e as experiências bem diferentes que trouxeram os professores canadenses. Em relação às etapas do projeto, a gente estaria no que seria a última etapa. A primeira consistiu, no primeiro momento, em mapear os serviços que tratavam a violência de gênero nas cidades de Florianópolis, Lages, Juiz de Fora, Natal e Uruguaiana. Posteriormente, a partir da escolha de alguns desses serviços, muitas vezes a gente levou em consideração a abertura dos serviços para quererem participar da pesquisa, outras vezes também tudo do serviço. A gente escolheu alguns deles e acompanhou num trabalho de campo mais etnográfico o dia a dia dessas instituições e o funcionamento deles no tratamento da violência. Agora, atualmente, a gente está numa etapa de análise e publicação dos resultados do projeto. De fato, é um projeto bem extenso e bem importante, né, para Lages, para Santa Catarina, para o Brasil e não só, né, dada essa pesquisa, que a pesquisa tem essa relação também com a Argentina, né. E também dentro disso, dessa questão do projeto, o grupo de pesquisa de vocês está divulgando no YouTube, no canal, depois você pode também explicar como que as pessoas chegam até o canal, né, qual que é o nome certinho, onde as entrevistas com os pesquisadores estão sendo divulgadas, né, eu acompanhei algumas com bastante informações muito ricas, essas entrevistas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, as entrevistas estão sendo divulgadas em 3 canais. O canal de YouTube, que é Levi Sufsky, o Instagram, que também é Levi Sufsky, e a gente tem um site também, que é levis.ufsky.br, deixa eu conferir aqui. Não, desculpa, levis.cfh.ufsky.br. Aí a gente também tem divulgado alguns materiais, aí tem pesquisas, as pesquisas também das pesquisadoras do grupo. Então, aí tem outros, em cada canal tem diferentes tipos de materiais. No caso do YouTube e dessas entrevistas a que você estava fazendo referência, a gente tem realizado, vamos dizer, 2 classes de entrevistas, 2 classes entre aspas, porque, na verdade, todas correspondem ao mesmo ciclo de debates da judicialização da violência de gênero. Esses vídeos têm, basicamente, o objetivo de tornar essas discussões mais acessíveis para diferentes públicos interessados na problemática da violência de gênero. A preocupação do projeto sempre esteve ligada à difusão do conhecimento, e, nesse sentido, pensamos que esse material poderia ser utilizado em aulas, em formações sobre o assunto.
pretendíamos tornar esse debate mais próximo das pessoas e poder produzir um material que fosse colaborar com a discussão sobre a temática com uma linguagem mais acessível e mais próxima das pessoas. Essa questão da pandemia também favoreceu o foco na produção e distribuição desse tipo de material, né? Agora tudo é online, tudo fica postado em algum lugar, então a gente teve que se atualizar, ainda com um pouco de dificuldade, porque não é nosso âmbito, um âmbito que a gente talvez se sinta mais confortável, às vezes a gente é meio rígido para falar, eu no caso também, mas a gente está tentando de que essa produção de conhecimento seja distribuída democraticamente. Em relação aos vídeos, a primeira série desses vídeos contou com a participação de pesquisadoras de grande trajetória na área da violência de gênero e de magistradas parceiras que trabalhavam com esses temas. Aí tem um representante de Lages, o querido Dr. Takashima, que também participou, colaborou com uma das nossas entrevistas. As outras entrevistas mais recentes também, foram lançadas mais recentemente, foram realizadas com representantes das diferentes equipes de pesquisa e trazem mais os resultados do projeto. Elas são também um convite para ler os artigos do livro que estaremos lançando daqui a pouco. Então, já é uma antessala para conhecer de que vai tratar o livro também. Fazendo um parênteses na entrevista, você falou sobre as tecnologias, o momento que a gente vive, né, que por um lado nos obriga a adaptar-nos a isso, a reuniões online, aulas online, e ao mesmo tempo possibilita que a gente esteja conversando, porque o podcast Eureka, ele nasce no contexto da pandemia, mas ele já era uma ideia anterior, né? Eu já entrei no mestrado pensando nisso. Talvez, se não fosse a pandemia, não estou querendo trazer um lado bom da pandemia, não é isso, mas se não fosse essa condição, as entrevistas seriam gravadas no estúdio, no laboratório de jornalismo da Uniplac. Talvez a gente nem pensasse em falar com pessoas de fora de Lages. Ficaria concentrado em Lages, porque nós vivíamos nesse momento, né, em que a gente ia procurar as pessoas que poderiam estar presencialmente. Claro, com certeza, sim. No meio desse caos todo, acho que a gente tem que valorizar um pouco também essas novas situações a que a gente está sendo exposta e como a gente também está conseguindo sortear essas dificuldades. Eu mesma estou fazendo cursos em outros países. Eu acho que, embora a pandemia tenha nos isolado bastante das pessoas, tem nos aproximado de uma maneira diferente. Eu mesma estou mais em contato com a minha família, que está na Argentina. Então, eu acho que sim, que eu acho que é válido pensar, assim, um lado B do que o que está acontecendo no país e no mundo, né? Mas sempre, obviamente, com um olhar aguçado, mais crítico, de pensar que muitas pessoas talvez nem tenham acesso à internet ou essas questões. Por isso, também, através da nossa pesquisa, essa foi uma preocupação principal, assim, porque a gente está muito acostumado também a um lugar muito acadêmico, então, às vezes, as falhas que a gente traz somente são para eventos, onde tem outras pessoas do âmbito acadêmico desenvolvendo e explicando suas pesquisas, então, eu acho que também tem possibilitado isso, uma proximidade, não somente por conta de poder fazer, estando em outro país, em outra cidade, sino também se adaptar a um público mais massivo, com outros interesses, com outros diálogos, com outras propostas. Então, se tem algum lado bom da pandemia, eu acho que concordo com você que seria esse aspecto. Que as pessoas entendam, né, o que a pesquisa, aquele conceito mais acadêmico, senão fica uma discussão que não chega em quem tem que chegar, porque a sociedade tem que participar disso, e nem todo mundo está na academia, né? Fica até uma coisa elitista, e sim, a gente entende que, a gente vê a realidade, muitos alunos não têm acesso à internet para poder estudar online, ou às vezes só um celular, ou nem um celular, né? Não é democrático, nem todas as pessoas têm a mesma condição que a gente, né? E refletir sobre isso é extremamente importante. Sim, sobre essas desigualdades, né? Que não só o Brasil, mas estamos aqui, né? Especialmente o Brasil, né? Tem. E a tua pesquisa de doutorado,
já que a gente está falando de uma coisa mais acadêmica, explica para os nossos ouvintes o que você pesquisa. Sim, bom, a minha pesquisa de doutorado, ligando com esse assunto que a gente estava conversando, também se viu um pouco atrapalhada por essas mudanças acontecidas a partir da pandemia. O que eu basicamente fiz durante o ano 2019, anterior à pandemia, foi acompanhar audiências num fórum de uma cidade de Santa Catarina, que eu não posso falar, respeitando o sigilo necessário. Acompanhei nesse fórum mais de 100 audiências durante o ano 2019, em que se julgavam fatos enquadrados na Lei Maria da Penha e na Lei de Feminicídio. Durante 2020, eu pretendia ainda acompanhar algumas outras audiências, estava esperando alguns júris também, que eu nunca presenciei, que eu nunca estive presente fisicamente, eu somente assisti por alguns vídeos, e aí essa questão da pandemia cortou tudo. Hoje, atualmente, estou mais no que seria a escrita da tese, ainda vivendo com esse espaço, né, que ficou um buraco no meio, que eu preciso retornar para campo, para ainda encerrar meu campo. Mas o que eu pretendo trazer na minha tese é uma discussão que reflita em relação à problematização do lugar de vítima no processo judiciário, em caso de violência contra a mulher. Eu tenho percebido em várias audiências que eu assisti, e em outros casos que tenho acompanhado pela mídia, ou até mesmo na minha trajetória profissional como assistente social, eu trabalhei com assistência a vítimas de tráfico de pessoas na Argentina, como você mencionou no início da entrevista, que em muitas ocasiões, quando as mulheres vítimas de situações de violência se afastam dos lugares de submissão, de passividade que se espera delas, ou seja, quando elas não se encaixam no papel que socialmente se atribui às mulheres vítimas, que tem que ser essa vítima coitada, essa vítima fraca, essa vítima submissa. Quando essas mulheres fogem desses lugares, desses roteiros que a gente imagina que elas devem reproduzir, não se acredita na sua palavra, ou se duvida dos fatos que elas estão denunciando, e em ocasiões começa a ser julgada a própria vida da vítima, e não os fatos que desencadearam o processo. Nesse sentido, considero que há ainda um grande esforço teórico por fazer no âmbito dos processos de vitimização, ou seja, através dos quais o sujeito é considerado legitimamente ou não uma vítima. Então, essa foi a minha preocupação durante essas audiências. Aí, para falar mais especificamente, que isso pode interessar mais a parte mais prática dos casos, eu presenciei situações em que uma vítima entrava e denunciava uma situação de violência muito grave e, aparentemente, ela era levada em consideração e, posteriormente, chegavam o que era considerado réu, falando uma outra versão dos fatos, que, em geral, questionava o lugar da vítima como mãe, que ela não era boa mãe, que ela não fazia as coisas da casa, e isso já colocava em algum lugar de dúvida esse discurso que a vítima tinha falado em relação à agressão. Então, no primeiro momento estava se falando da agressão, e no segundo momento a discussão ia para outro lado. Então, eu acho que ainda precisamos investir e refletir sobre isso. Como se constrói uma vítima dentro do sistema judiciário, como isso acontece e quais são os efeitos e as consequências para as próprias vítimas. É muito interessante a tua pesquisa, fiquei pensando em várias situações aqui, né, como as vítimas são retratadas na mídia, né, e essa questão da vida, quando é a mulher, né, como é a vida dela investigada, tudo é questionado, né, onde ela está, com quem, com que roupa, se ela deixou os filhos, se ela levou os filhos, enfim, ser mulher não é fácil, né, a gente bem sabe disso. Tem esses estereotipos, né, tem tanto para homens como para mulheres, do que deve ser uma boa mulher, então também tem o que deve ser uma boa vítima. Só que sempre o custo para as mulheres é mais alto, que no caso a gente evidencia na alta taxa de feminicídios do país.
Um caso que também ressoa muito aqui em Florianópolis, eu imagino que também em Lages chegaram essas discussões, foi o caso da Mari Ferrer, que foi essa menina que foi estuprada e apareceram esses vídeos da audiência em que ela é questionada por publicações que ela fazia no Facebook, por roupa, por questões que não tinham nada a ver com o processo. Então, é uma Mais coisa... uma violência, né? Exatamente, é uma coisa que parece que nesse século já não deveria acontecer, mas acontece. Ninguém duvida de um roubo, se a pessoa, sei lá, eu penso sempre o exemplo, a pessoa foi roubada e apanhou, e ele era boxeador. Ninguém duvida, mas se ele era boxeador, como é que apanhou? Não, você vai lá, denuncia um roubo e é acreditado. Então, por que acontece isso com as mulheres? Então, acho que é uma questão que a gente precisa escrever mais, pensar mais sobre isso. Toda a sociedade precisa refletir sobre isso. E no caso que você falou da Mari, teve manifestações em vários municípios. Teve em Lages, eu fui, teve um grupo pequeno, mas mulheres estiveram ali também, alguns homens, num sábado à tarde. E é interessante que chama a atenção das pessoas, as pessoas olham, mas muitas vezes elas também não estão entendendo bem por que nós estamos na rua manifestando, né? Tem várias questões que a sociedade precisa refletir a respeito dessa questão da mulher e da violência, né? Sim, concordo totalmente. No dia 3 vai ter um evento, né? Nosso podcast vai ser publicado no sábado, então dá tempo da gente convidar ainda, do projeto que a gente estava falando. Fala um pouco sobre como é que vai ser esse evento, que é um dia todo e que é um seminário, né? E se dá tempo ainda de se inscrever. Sim, o seminário vai acontecer no dia 3 de maio, a partir das 9 horas. É um seminário integrativo online, e durante ele vamos discutir os resultados do nosso projeto. As inscrições podem ser feitas ainda através do e-mail leves@contato.ufsc.br, ou também pode consultar o nosso Instagram, LevesUFSC, para maiores informações. No nosso seminário, contaremos com a presença de professoras com uma longa trajetória de pesquisa e de discussões teóricas sobre o tema da violência de gênero, como a Gita Debert, a Miriam Grossi e a Maria Filomena Gregori. Elas são parceiras do nosso projeto e as entrevistas delas são publicadas no nosso site. A ideia, justamente, do seminário é poder trazer algumas das discussões que a gente pensou, que a gente analisou a partir de nossos dados etnográficos de campo, de ter acompanhado os diferentes serviços nas diferentes cidades, e poder debater, colocar eles na mesa para poder refletir sobre os diferentes processos que a gente analisou nessas cidades e nesses serviços. Assim que fica todo mundo convidado para debater conosco no 3 de maio. Isso mesmo, eu já me inscrevi. Que ótimo. Seja bem-vindo. Obrigada. Vamos esperar que mais pessoas, especialmente de Lages também, né? Até porque Lages faz parte da pesquisa, é interessante que as pessoas acompanhem, né? Eu já vi a lista de inscritas e já vi algumas pessoas de Lages, queridas, já reconheci. Mas o resto que ainda não se inscreveu, se inscreva. Tem oportunidade ainda. Matilde, muito obrigada pela entrevista, pelo nosso bate-papo, né? A gente conseguiu, acho que, fazer algumas discussões bem interessantes que vão ser importantes para os nossos ouvintes. Então, agora eu peço que você se despeça do Eureka. Tá, muito obrigada, e eu gostaria, por último, de parabenizar o projeto, achei bem interessante, e eu acho que é uma nova maneira também de deixar as pessoas mais próximas. Qualquer coisa, fico à disposição. O meu e-mail é que_matilde@hotmail.com. Obrigada, então. Obrigada, Suzane. E nos vemos no evento. Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais, no que nós chamamos de o momento A Coruja Quer Saber. Olá! A dica cultural de hoje é a série Inacreditável, que conta a história de uma jovem menina de 18 anos que contou à polícia ter sido estuprada dentro de seu próprio apartamento e depois voltou atrás em sua versão. O caso só pode avançar de fato quando 2 detetives assumiram a liderança e compreenderam melhor o contexto da ocasião.
A direção da série é de Susannah Grant, conta com 1 temporada e 8 episódios e está disponível na Netflix. O Eureka é uma produção do PPG da Uniplac, tem direção geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC,